sob as bênçãos do grande arquiteto do universo, declaro aberta a nossa reunião de Câmara. A pauta, por favor, Teresa. O item 2, apresentação e discussão da ata da 25ª reunião pública ordinária do dia 7/10. Bom, Terezinha, você encaminhou previamente essas atas para todos os membros? Sim, para todos. Uma vez encaminhado previamente a ata para os membros, a gente exclui-se a leitura da ata. Você recebeu algum pedido de modificação, alteração, inclusão na ata? Não recebi. Como ninguém pediu inclusão, alteração, modificação, entendo que a ata está com todos os quesitos de acordo com a reunião. Assim, coloca a ata em votação. Para mim está ok. Ok. Dessa forma, a ata foi aprovada por unanimidade. Próximo item da pauta, Terezinha. Item 3, apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator Idalino Serra Hortêncio. Qual que é o processo? É o 2021-2905, final. Pega ele aqui, 2905. Oh, meu Deus, cadê o danado? Eu nem vi. 2905, está aqui. Relatório. Eu fiz esse processo faz tempo, nem está lembrando. Processo 2021-000-2900-2905. Relator, membro Idalino Serra Hortêncio. Informações do processo. Interessado, transportadora São José do Tocantins. Número do AI 40796. Data do AI 5/8/2021. Dispositivo legal. Artigo 77, inciso 4 da resolução número 105/2017, Conselho Regulador. Utilizar na execução do serviço veículo não registrado na GR. Defesa intempestivo no dia 31/8/2021. Trata o processo do auto de fração 4796, lavrado em nome da empresa São José do Tocantins, limitada, inscrita no CNPJ sob o número 07834-837-0001-62, com base no artigo 77, inciso 4, da resolução 105/2017 do Conselho Regulador, por utilizar na execução do serviço veículo não registrado na GR, realizando o trecho entre a cidade de Goiânia e Anápolis. Através do despacho 271/2021 CFT 06097, constata-se a reincidência específica da empresa transportadora São José do Tocantins, limitada, tendo em vista que a autuada foi notificada anteriormente pela mesma infração na resolução normativa 105/2017 nos últimos 12 meses, contados a partir do dia 5/8/2021. A empresa foi notificada na forma legal em 19/8/2021, conforme aviso de recebimento, e apresentou a defesa no dia 31/8. Portanto, repetido, tendo em vista que o prazo de clarificação da defesa são 10 dias, assim o termo final foi no dia 30/8. Em síntese, a defesa manifestou alegando que o veículo placa, deixa eu corrigir a plana, placa ONX 3566, que está devidamente registrada na GR, em nome da Express José Tocantins. Anexa print da tela do sítio da GR, na área de CRV, com informação de registro do veículo com status de andamento de bate, que ainda não foi finalizado. Em síntese, é o relatório. Conheço da defesa porque o presente requisito de admissibilidade, mesmo sendo defestiva, passo a analisar sua fundamentação. Em análise da defesa apresentada, verifica que as alegações do autuado são subsistentes, trazendo ao processo prova dos seus argumentos, justificando a anulação do voto de fração. Senão, vejamos. A autuação foi tipificada no artigo 77, inciso 4 da resolução 105/2017, utilizar na execução do serviço veículo não registrado na GR. Contrariamente à infração, o autuado demonstra que o referido veículo está registrado, inclusive com procedimento de baixa em aberto, sem a conclusão por parte da GR. O agente fiscal cometeu o erro de interpretação ao autuar, visto que a autuação poderia ocorrer por outras infrações, como não portar CRV, mas nunca por falta de registro, pois o veículo não está registrado, com pedido de baixa em aberto. Em consulta junto à coordenação de cadastro de licenciamento da GR e transporte da GR, verificamos a veracidade dos argumentos apresentados pelo autuado, visto que o referido veículo está com pedido de baixa em andamento, aguardando conclusão do ato administrativo por parte dessa agência estadual. Assim, conclui que o mesmo se mantém registrado até a baixa definitiva.
Finalmente, notamos que a autuação está caracterizada no auto de forma errônea, visto que ele está registrado nesta agência estadual. É importante destacar que compete à GE regular, controlar e fiscalizar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás, nos termos do inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 13.569, de 99, do inciso 3 do parágrafo 4º do artigo 1º do Decreto 9533 de 19, bem como o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 18.673 de 2014 e do artigo 2º do Decreto 844 de 2015. Considerando que constam os autos e que existe clara razão de ordem legal para anular a distração no quarto 796, pois ao ser lavrado não atendeu às formalidades legais e que a autuada trouxe provas e documentos para desconstituir, assim voto pelo seu cancelamento. Uma vez lido o relato, a palavra está aberta aos demais membros. Eu quero pedir vista do processo. Vista concedida ao membro Gilvan. Item 4, apresentação e discussão de processo a ser relatado Só um momento aqui que estava sem áudio. Mas se eu quiser votar, eu já posso? Ou só posso? Não, já entrou em discussão, já deu vista. Ele vai trazer novamente o processo, um relatório por parte dele. Aí entraremos em votação em outro momento, ok? Porque eu já tenho uma posição já até formada a respeito desse assunto. Mas o processo, ele pediu vista, é direito de todo mundo pedir vista, e ele trazer o posicionamento dele. Aí depois a gente faz a votação. Você vai você vai continuar com a sua coerência, ou você pode mudar se tiver argumentos diferentes também. Isso aí é natural. Ok? Ok. Próximo processo, secretário. Então, item 4, apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator Paulo Henrique Oliveira Marques. Relatório, Paulo. Esse processo, um momento aqui, ele é idêntico a um que eu já relatei, foi tendo um relatório de número 134, só muda a linha. A linha do anterior era série Cafelândia, Uruaçu, e deste, a linha é Uruaçu, Goianésia. Paulo, como esse processo é idêntico, mas de outro já foi votado em outro momento, né? Eu relatei anteriormente, praticamente só a linha, né, do alto. Mas é interessante você fazer a leitura para a gente clarear, porque pode ser que um lembre, o outro não lembre. Com certeza. Você pode falar qual que é o número do processo que foi votado já? Final 2836. 2836 deste ano, 2021, 00029, 002836. Pronto, você pode até fazer essa referência, mas, gentileza, o relatório. Certo. Interessada Autoviação Goianesa Limitada, processo 2021, número do processo 2021, 00029, 002903, o número do auto 40792, data do auto 3/8/2021. Dispositivo legal, artigo 12, o inciso 7 da resolução 297/2017 do Conselho de Gestão, que a decisão é interromper serviço sem autorização, salvo caso fortuito ou de força maior. A defesa tempestiva foi apresentada em 31/8/2021. O relatório. Trata o processo de auto-infração 40.792, lavrado em nome da empresa Autoviação Goianesa Limitada, CNPJ 03.641.223.000 de Ré 26, com base na resolução 297/2007, artigo 12, inciso 7. Consta nos autos que o autuado cometeu o ato infracional capturado na resolução 297/2007 do Conselho de Gestão, artigo 12, inciso 7, ao interromper o serviço sem autorização da GR, salvo caso fortuito ou força maior. A empresa foi notificada na forma legal no dia 17/8/2021, conforme aviso de recebimento, AR, e apresentou a defesa no dia 31/8/2021, dentro do prazo estipulado de 10 dias úteis, começando a correr a partir do primeiro dia útil do recebimento da notificação 280/2021,
sendo assim tempestiva. Em síntese, a defesa se manifestou alegando que pontuou 3 itens, né, que seria da ação fiscal, da ausência da infração e nulidade de infração por falta na comunicação da nota técnica 3. Então, vamos lá, item 1 da ação fiscal. A ação fiscalizadora entendeu, nas palavras da defesa, como de trânsito irregular a autuada. Sob argumento único, o fato de a empresa supostamente interromper o serviço sem autorização, salvo caso fortuito ou força maior. Da ausência de infração. A autuada não cometeu a infração a ela imputada, artigo 12, 7 da Resolução 297/2007, pois os efeitos da pandemia do vírus SARS-CoV-2, coronavírus, sobre as relações jurídicas devem ser analisados e levados em consideração, uma vez que perfeitamente enquadrados como fato superveniente de força maior, obrigando inclusive o decreto do governo federal decreto pelo governo federal de estado de calamidade pública, por meio do decreto legislativo 6/2020. Nulidade do ato de infração por falha na comunicação da nota técnica 3. A agência expediu em 11/1/2021 a nota técnica 2/2021, prevendo a flexibilização dos quadros de horário, podendo a frequência de viagem ser reduzida e ficar abaixo do previsto no quadro de horários autorizado pelo respectivo termo de autorização. Logo, a empresa autuada está amparada pela legislação da própria AGR e não pode ser autuada por cumprir o determinado pelo órgão. Ademais, a autuada alega que não foi notificada a respeito da nota técnica 3, publicada no Diário Oficial de 2/7/2021, que manteve a flexibilização dos quadros de horário, podendo a frequência de viagem ser reduzida e ficar abaixo do previsto, no quadro de horários autorizado pelos respectivos termos de autorização. A defesa acrescentou ainda nas alegações: a AGR tinha a obrigação de cientificar todas as empresas autorizatárias antes de exigir o cumprimento de qualquer norma. Fundamentação e voto. Nos termos do artigo 32, CIC, combinado parágrafo 1 da Resolução 297, Conselho de Gestão, de 2007, a autuada deve juntar à sua defesa o seu contrato social ou estatuto e os documentos para comprovar o poder de gerência e representante legal, sob pena de não ser levado em consideração. Verifica-se que a defesa não atendeu a este requisito. Entretanto, por cautela, passa a analisá-la quanto ao mérito. No tocante à defesa apresentada pela autuada, verifica-se que as alegações da autuada são insubsistentes, não trazendo ao processo prova alguma dos seus argumentos ou qualquer elemento que justifique a anulação do auto de infração. Vejamos. Em face à situação de emergência na saúde pública do estado de Goiás, em decorrência dos efeitos da pandemia SARS-CoV-2 coronavírus, foram editados o decreto 9.653, de abril de 2020, e o decreto 9.778, de 7 de janeiro de 2021, e o decreto 9.848, de 2021, dispondo sobre as medidas a serem adotadas no estado de Goiás, em razão da disseminação do coronavírus. Textualmente, diz o decreto 9.848, de 2021. As empresas, bem como os concessionários e os permissionários do sistema de transporte coletivo, além dos operadores do sistema de mobilidade, deve realizar em todo o território nacional do estado de Goiás o transporte de passageiros públicos, inciso 1, transporte de passageiros público ou privado, urbano e rural, sem exceder 50% da capacidade máxima de passageiros, e, inciso 2, o transporte coletivo intermunicipal de passageiros público ou privado, sem exceder a capacidade de passageiros sentados. A autuada alega que não foi notificada a respeito da nota técnica 3, tal, publicada no Diário Oficial do Estado no dia 2/7/2021. Ocorre que os atos administrativos se materializam com a publicação dos mesmos nos diários oficiais. Além do mais, foi enviada à empresa autuada via e-mail corporativo viacãogoianese@terra.com.br. Em nenhum dispositivo da nota técnica 3/2021 prévia, a AGR autorizou a paralisação de linhas. É importante destacar que compete à AGR regular, controlar e fiscalizar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, os termos do inciso
3, o parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 3.569, de 1999, e do inciso 3º, 3, do parágrafo 4º do artigo 1º do Decreto 9.533, de 2019, bem como do parágrafo 1º, artigo 2º da Lei 18.673, de 2014, e do artigo 2º do Decreto número 8.444, de 2015. Tendo por concluída a análise das peças dos autos, apresento o seguinte voto. Considerando que consta dos autos que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração 40.792, pois, ao ser lavrado, atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo. Voto pela manutenção do auto de infração 40.792. Este é o voto. Uma vez lido o relatório e voto por parte do membro Paulo Henrique, a palavra está aberta aos demais componentes da Câmara. Eu vou proferir o meu voto. Ok, membro Gilvan. Interessado, Autoviação Goianésia Limitada, processo 2021-00-2903, autofação 40792, dispositivo legal, inciso 7 do artigo 12 da Resolução 297/2007 CG. Interromper serviço sem autorização, salvo caso fortuito de força maior. A defesa tempestiva de 27/8/2021 e protocolado de 38/8/2021. Dado processo do autofação número 40792, da data em nome da empresa Autoviação Goianésia Limitada, com base no inciso 7 do artigo 12 da Resolução 297/2007 CG. Consta dos autos que a empresa interrompeu sem autorização o serviço da linha número 01-1067-00 Goianésia do Açu, descumprindo assim o quadro horário estabelecido pelo GE. A empresa foi notificada na forma legal, modificação número 280/2021 e AR, recebida em 17/8/2021. Apresentou tempestivamente sua defesa em 31/8/2021, que passa a fazer parte integrante deste auto. Inicialmente, verifica-se que a defesa não atende a requisito básico para sua admissibilidade, no que se refere à correta representação processual, e desta forma não deve ser levada em consideração, pois o autuado não juntou a sua defesa o seu contrato social e estatuto e os documentos para comprovar o poder de gerência de seu representante legal, nos termos do que dispõe o artigo 32 da Resolução número 297/2007 CG. Embora a defesa não deva ser conhecida, por cautela passo a analisá-la quanto ao mérito e entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação, pois, 1. Ao contrário do que quer fazer crer em sua defesa, foi diretamente cientificada da nota técnica número 3/2021, conforme o ofício circular número 4/2021, encaminhado pelo meio pela de transportes. Acrescenta a isso que também tomou conhecimento deste fato pela publicação do Diário Oficial do Estado de Goiás, consoante afirma em sua defesa. 2. Notificada protocolou na GE o ofício datado de 17/8/2021, em que, em resposta ao ofício circular número 4, com as informações de como suas linhas seriam operadas. Neste documento não consta de forma que seria operada a linha 01-106700 Goianésia do Açu, que foi objeto de autuação da GR. É importante destacar que nesses documentos a GR não autorizou a paralisação de linhas, mas tão somente permitiu flexibilizar a forma de operação da linha e a empresa não esclareceu de que forma a linha 01-106700 Goianésia do Açu seria operada, definindo frequência, horários e esquema operacional. 3. Em sua defesa, a empresa Autoviação Goianésia Limitada, em momento algum, questionou de forma objetiva e direta o real motivo da autuação, ou mesmo apresentou documentação que pudesse invalidar o auto-infração número 40792. Acrescente-se a isso a título agravante que a empresa é reincidente específica, consoante se vê no despacho número 270/2021 CFT. Quanto à auto-infração número 40792, foi lavrada conforme os requisitos formais e materiais necessários ao auto administrativo. Voto. Considerando que consta dos autos que não existe ação de ordem legal para anular o auto-infração número 40792, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, com agravante que a sua defesa não é conhecida, eu voto pela sua manutenção. Sem som, Idalino. Idalino está sem som. Uma vez lido o relato e voto do membro Gilvan, coloco a palavra aos demais membros. Voto com o relator. Uma vez ninguém se procedeu para se discutir o processo, em votação. Voto com o relator. Com o relator.
Uma vez procedida a votação, Terezinha, anotar que o processo foi votado e pela manutenção à unanimidade. Próximo item da pauta, por favor. Item 5, apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator Gilvão do Espírito Santo Batista. Interessado, o Expresso Satélite Azul Eireli, processo número 2021-00293009, auto-infração 40795, de 4/8/2021, dispositivo legal, inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673/2014, que é prestar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de qualquer natureza, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização na forma legal. Trata o processo do auto-infração número 40.795, lavrada em nome da empresa Expresso Satélite Azul Eireli, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o número 27.428.590/000104, com base no inciso 2 do artigo 6º da Lei 8.673/2014. No relatório circunstanciado, consta que a empresa utilizava a linha federal 12.0399/61 Goiânia-Belém para realizar o transporte intermunicipal de passageiros do percurso Porongatu para Goiânia. Consta dos autos do certificado de registro do licenciamento do veículo placa OMJ 9191, em nome da empresa Expresso Satélite Azul Eireli, e que está caracterizado na auto-infração número 4795. Consta também dos autos o certificado de registro e licenciamento do veículo, placa OMG 9191, em nome da empresa Expresso Satélite Azul Eireli, que está caracterizado na auto-infração 4795. Consta também dos autos 2 bilhetes de passagem emitidos para o trajeto Gurupi, Tocantins, Goiânia, Goiás, em nome de Joana Pereira Ramos e Iraci Teres dos Santos. A empresa foi notificada na forma legal, notificação 289/2021, e a R recebida em 18/8/2021. Embora notificada na forma legal, não apresentou sua defesa, conforme se vê nos autos. 2. Consta dos autos uma defesa apresentada pela Expresso Satélite Norte Limitada, inscrita no CNPJ do Ministério da Defesa, número 01031060/00134. Esta empresa requereu e obteve cópia do processo número 20.21.00293009, que tem como autuada a empresa Expresso Satélite Azul Eireli, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o número 24.428.590.00104. 3. Ao meu ver, são duas empresas distintas, consoante se vê das inscrições dos respectivos CNPJ. 3.1. Expresso Satélite Azul Eireli, inscrito no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o número 27.428.590.00104. 3.2. Expresso Satélite Norte Limitada, inscrita no CNPJ sob o número 01031060.00134. 4. Diante deste fato, item 3, subitens 3.1 e 30, sub 2, a Procuradoria Setorial foi instada a opinar nos termos do despacho 136/2021. Em síntese, ao relatório. Fundamentação e voto. 1. Preliminarmente, entendo que a empresa Expresso Satélite Norte Limitada, inscrita no CNPJ sob o número 01.031.060.00134, não tem legitimidade para apresentar, em nome da Expresso Satélite Azul Eireli, inscrita no CNPJ sob o número 27.428.590.00104, e que trata do auto-infração número 4795, pois, indubitavelmente, são pessoas jurídicas distintas. Acrescenta isso que a defesa foi formalizada em nome da empresa Expresso Satélite Norte Limitada e referindo-se ao auto-infração número 4795. É este também o entendimento da Procuradoria Setorial nos termos do despacho número 596/2021. Desta forma, a mencionada defesa não será objeto de análise e consideração. 2. A empresa Expresso Satélite Azul Eireli, inscrita no CNPJ sob o número 27.428.590.00104, foi notificada na forma legal, notificação número 289/2021, e a R recebida em 18/8/2021, para apresentar sua defesa, e não o fez. Desta forma, está caracterizada a revelia. 3. Quanto à auto-infração número 4795, foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Posto isso, considerando que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto-infração número 4795,
pois ao ser lavrada atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, com agravante de que esta característica revelia, voto pela sua manutenção. Uma vez lido o relato e voto do membro Gilvan, a palavra está aberta aos demais membros. Aparentemente, não tem nenhuma dúvida do processo com os demais membros, ok? Eu só uma observação aqui. Não, eu estou vendo aqui o despacho da setorial, realmente está muito claro, né? Que trata de pessoas jurídicas distintas, né? E a setorial aqui, ela manifesta e dizendo que não possui legitimidade para oferecer a defesa em nome da Expresso. Ela entende que a defesa é ilegítima também. São duas empresas distintas, uma que apresentou a defesa não tem nada a ver com a auto-infração. Não, aqui então, o despacho está aqui, não possui legitimidade para oferecer a defesa e não tal. Diz que são pessoas jurídicas distintas. Então correto. Uma vez a dúvida sanada, em votação. Voto com o relator. Eu voto com o relator. Também. Com o relator. Uma vez todos apresentaram o voto, Terezinha constitui na ata que o processo é votar pela manutenção dos votos em sua totalidade. Próximo item da pauta. O item 6, apresentação e discussão do processo a ser relatado pelo relator André Luiz de Freitas. Relatório número 147, 2021. Interessado, União Transporte Interestadual de Luxo. Processo 2021, final 2902, número do auto 40789, de 3/8/21. Dispositivo legal, Lei 18.673, de 2014, artigo 6º, inciso 2º, prestar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de qualquer natureza sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização na forma legal. Defesa intempestiva. Data 1/9/21 e protocolada na GR 10/9/21. Relatório. Trata o processo do auto de infração 40784, lavrado em nome da empresa Útil Transporte Interestadual de Luxo, com base no inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673, de 2014. Consta dos autos que, 1. Que a empresa utilizava a linha federal número 11.0016.00 Cuiabá, Rio de Janeiro, para realizar o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no trajeto Itumbiara a Rio Verde e Itumbiara a Jataí. 2. O bilhete de passagem para o percurso Itumbiara-Rio Verde, emitido em nome da passageira Marilena Quirino Monteiro. 3. O bilhete de passagem para o percurso Itumbiara-Jataí, emitido em nome da passageira Juvelena Gláucia Fernandes Santana. 4. Constam dos autos as cópias das passagens e os termos de qualificação das passageiras nos referidos percursos. A empresa foi notificada na forma legal, notificação 27921, e a R recebido em 19/8/21. Notificada na forma legal em 19/8, a empresa apresentou intempestivamente a sua defesa em 10/9/21, que passa a fazer parte integrante desse ato. Alega em resumo em sua defesa o seguinte: 1. Inicialmente, faz um relato da autuação. 2. Que a empresa possui autorização da NTT para operação, entre aspas, operação do serviço Cuiabá, Mato Grosso, Rio de Janeiro. Localidades estas em que a empresa notificada possui autorização para embarque e desembarque de passageiros. 3. Que nesse sentido não há que se falar em prestação, entre aspas, não há que se falar em prestação de transporte intermunicipal de passageiros sem permissão ou autorização. Isso porque faculta ao passageiro realizar embarque ou desembarque em qualquer ponto de seção da linha. 4. Que o auto de infração foi lavrado de forma equivocada, entre aspas, constatação de vício na lavratura do auto de infração.
5. Que, entre aspas, promovida a análise no auto de infração, foi verificado que a empresa notificada não utiliza linha que detém concessão estadual para executar cessionamento não autorizado em trecho intermunicipal. 6. Que o auto de infração não deve prosperar, pois, segundo a notificada, entre aspas, não houve a comercialização de bilhetes de passagem para a seção objeto da presente autuação, fecha aspas. 7. Ao final, requer que o auto de infração seja julgado nulo e que seja afastada a imputação de penalidade. Em síntese, é o relatório, fundamentação e voto. Inicialmente, verifica-se que a defesa não atende a requisito básico para sua admissibilidade no que se refere ao prazo para sua apresentação, pois foi notificada na forma legal em 19/8 e protocolou sua defesa em 10/9. Portanto, intempestivamente, e desta forma está caracterizada a revelia. Embora a defesa não deva ser conhecida, por cautela, passo a analisá-la quanto ao mérito e entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação, pois 1. Está caracterizado nos autos que a empresa realizou o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no trajeto Itumbiara-Rio Verde e Itumbiara-Jataí, emitindo bilhetes de passagens para o percurso Itumbiara a Alto Araguaia, Mato Grosso. 2. Que a empresa utilizou a linha federal 11.0016.00 Cuiabá, Rio de Janeiro, para realizar o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no trajeto Itumbiara-Rio Verde e Itumbiara-Jataí. As alegações e justificativas apresentadas a título de defesa carecem de sustentação legal para invalidar o auto de infração 40789. Acrescente-se a isto que a empresa é reincidente, conforme se vê no despacho 269/2021. É vedado realizar o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros sem a regular concessão, permissão ou autorização nos termos do inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673/2014. É importante destacar que compete à AGR regular, controlar e fiscalizar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás, nos termos do inciso 3 do parágrafo 2 do artigo 1º da Lei 13.569, de 27 de dezembro de 99, e do inciso 3 do parágrafo 4º do artigo 1º do Decreto 9533, de 9 de outubro de 19, bem como do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 18.673, de 21 de novembro de 2014, e do artigo 2 do Decreto 844, de 1º de setembro de 2015. Quanto ao auto de infração número 40789, foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto considerando o que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração 40789, pois, ao ser lavrado, atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, com o agravante de que a defesa é não conhecida, pois está caracterizada a revelia. Voto pela sua manutenção. Uma vez lido o relato do membro André, a palavra está aberta aos demais membros. Eu queria fazer uns questionamentos, coordenador. Ok, um instante só, por favor, meu Gilmar. Vamos tirar as dúvidas do membro Wilson, por favor. O primeiro questionamento que eu faço, André, é que ela menciona nos autos que possui autorização da NTT. Primeira pergunta que eu faço. Essa autorização foi juntada aos autos? Segundo. Não. Ok. Aí, que eles dizem equivocada, menciona que houve a existência de vícios. Ele menciona quais vícios são esses? Não. Também não. Os bilhetes que o fiscal diz que alega e que é a materialização da infração também estão nos autos? Sim. Estão nos autos. Estamos autos. Então, eu já tenho minha manifestação. Se o senhor permitir, coordenador, eu já me manifesto agora.
Sem votação, por favor, que o membro Gilvan vai fazer também a leitura do relato e voto dele. Pode se manifestar. Interessado, União Transporte Interestadual de Luxo S.A., processo 2021-002900-2902, número auto fração 40789, de 3/8/2021, dispositivo legal, inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673 de 2014, que é prestar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de qualquer natureza, se há devida e regular concessão, permissão ou autorização na forma legal. Trata o processo do auto fração 40789, lavrado em nome da empresa União Transporte Interestadual de Luxo S.A., com base no inciso 2 do artigo 6º da Lei número 18.673 de 2014. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 279/2021 e AR recebida em 19/8/2021. Notificada apresentou sua defesa, que passa a fazer parte integrante deste ato, e entendo a tempestiva em decorrência de que, neste quesito, o processo não fornece elementos para sua correta análise. Conheço da defesa porque apresento os requisitos para sua admissibilidade, mas entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação, pois: 1. A empresa utilizou a linha federal número 11001661 Cuiabá, Mato Grosso, Rio de Janeiro, para realizar o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do trajeto Tumbiara, Goiás, a Rio Verde, e Tumbiara, Goiás, a Jataí, Goiás. 2. Que os bilhetes de passagem foram emitidos para o trajeto Tumbiara, Goiás, a Alto Araguaia, Mato Grosso, em nome de Marilena Quirino Monteiro e Juvelina Cláudio Fernandes Santana. 3. Que a fiscalização que deu origem ao auto de infração número 4789 foi objeto de denúncia na ouvidoria da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, AGR, conforme solicitação de ouvidoria SO número 2021-0323-48. 4. As alegações justificativas apresentadas à título de defesa carecem de sustentação legal para invalidar o auto de infração número 4789. 5. Acrescenta-se a isso a título de agravante que a empresa é reincidente específica, consoante se vê no despacho 2009-2021. É vedado realizar o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros sem a regular concessão, permissão ou autorização no termo do inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673 de 2014. Quanto ao auto de infração número 4789, foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao auto administrativo. Voto. Possuído considerando quanto aos autos que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 4789, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção. Uma vez lido o voto do membro Gilvan, a palavra está aberta aos demais membros. Foi muito, eu acho assim, interessante o Gilvan realmente ter lido o voto dele aí, porque isso agora facilitou muito, assim, em relação a eu proferir o meu voto, por conta de um assunto que ele tratou no voto dele aqui, extremamente importante, que eu acho, aí, que é no caso aí da manifestação de ouvidoria. E essa denúncia, ela surgiu lá de uma manifestação de ouvidoria e se tornou ela muito mais robusta, né, por parte da administração em ter lavrado o auto de infração, e a gente agora, já registrando o meu voto, eu voto com o relator, né, em manter o auto. Uma vez as considerações do membro Paulo, alguma consideração, querido Wilson? Ou podemos entrar em votação definitiva? Pode pôr votação. Eu voto com o relator. Uma vez apresentado todos os votos, secretário, considere pela manutenção na totalidade dos votos. Próximo item da pauta. Sem microfone, Terezinha. Item 7. Apresentação e discussão de processo, isso é relatado pelo relator Wilson Costa Ferreira. Aí. Bom, a empresa autuada foi a UTB, União Transporte Brasília Limitada. O número do processo é 2021, final 2612. O auto de infração é 37.840. Foi emitido em 28/7/2021. A defesa da autuada foi apresentada na AGR em 2/9/2021. Segue, então, o nosso relatório número 148/2021 CG.
No proêmbio dos autos, tem-se o memorando 38/2021, JET, no qual, em seu bojo, a Gerência de Transporte encaminha os autos à Coordenação de Fiscalização de Transporte, solicitando a lavratura de auto de infração em desfavor da autorizatária UTB União Transporte Brasília Limitada, CNPJ 37098480.000-85, pelo cometimento da infração prevista no artigo 12, inciso 16º, da Resolução Normativa 297/2007 CG. Não prestar informações nos prazos estabelecidos pela GR. A posteriori, requer a coordenação de expediente para notificar a empresa em referência. Registra a autorizatária descumpriu o previsto item 1.1 da nota técnica número 3/2021, a qual prevê a obrigatoriedade das empresas informarem a GR, no prazo de 5 dias, a contar de sua publicação, o quadro de horários utilizado, bem como qualquer alteração neste e nos termos do artigo 24 do Decreto 8.444, de 2015. Informa também que a NT número 3/2021 foi tornada pública no Diário Oficial do Estado de Goiás no dia 2/7/2021 e o prazo concedido para a apresentação das informações esgotou-se na data de 9/7 do mesmo ano. A autorizatária, manifestando-se nos autos, apresentou as informações solicitadas em 13/7/2021, fora do prazo legal estipulado. Corroborando suas alegações, faz juntar aos autos a nota técnica número 3/2021, o ofício circular número 4/2021 AGR, o comprovante de recebimento do referido documento e o auto de infração número 37840, em desfavor da autorizatária União Transporte Brasília Limitada, lavrado em 28/7, com fundamento no inciso 16º do artigo 12 da Resolução 297. Com base no auto de infração retro, lavrou-se a notificação número 297/2021, informando que o notificado, abre aspas, deverá apresentar defesa junto ao conselheiro presidente da GR a partir do dia primeiro dia útil do recebimento desta, sob pena de perda de oportunidade de manifestação. Fecha aspas. Apensa aos autos o aviso de recebimento via SCT com data de recebimento em 23/8/2021. É o sumário dos fatos constantes nos autos. Da defesa da autuada. Manifestando-se a autuada, alinha os seguintes argumentos em sua defesa. Primeiro, alega ter feito requerimento para alteração em seu quadro horário na data de 26/10/2020, pagou a DARE no valor de R$ 47,59 e enviou certidão de regularidade da ouvidoria. Todavia, como ainda consta débito de autos de infrações anteriores, o pedido foi recusado pela GR por não ter apresentado a certidão negativa de débitos. Diante disso, a empresa não apresentou novas alterações em seus quadros horários e encontra-se pagando mensalmente as multas em atraso até regularização. 2. Invocando princípios do direito, menciona que, abre aspas, protocolou os pedidos de alterações dos quadros de horários que foram recusados pela agência reguladora por pendências na certidão negativa de débitos. Fecha aspas. Por fim, requer a anulação do auto de infração 37840, apensando aos autos os seguintes documentos. O ofício número 890/2020 AGR, enviado via e-mail à empresa, mencionando que a alteração no quadro de horários da linha 07500-00, a atual 07.1102-00, Uruaçu, Niquelândia, não pode prosperar devido à não apresentação da certidão negativa de débitos do ente regulador, exigida pelo artigo 54 da Lei 18.673. Requerimento endereçado ao presidente da Junta Comercial do Estado de Goiás, versando sobre as alterações do contrato social. Termo de autenticação com registro digital. É o sumário da defesa. Da fundamentação em voto do relator. A defesa trazida aos autos alinha-se às normas definidas no caput do artigo 32, inciso 1 a 6 e parágrafo único, bem como ao caput do artigo 41, parágrafos 1º e 2º da Resolução 297,
motivo pelo qual assume a condição de tempestiva para os fins legais. Analisando as argumentações trazidas à tona, nenhuma se apresenta merecedora de amparo à luz da legislação que rege a prestação de serviço. Observa-se, inclusive, que o prosseguimento do feito junto ao regulador, no sentido de alterar o quadro horário da linha, quer seja da citada no processo, quer seja das demais em operação, não estão sendo informadas devido à inadimplência decorrente de débitos de autos de infrações já existentes. Diante do exposto, a alegada precariedade financeira da UTB, União Transporte Brasília Limitada, não constitui elemento justificador do não cumprimento das normas reguladoras em vigência, nem tampouco do acatamento ao solicitado em sua defesa. É óbvio que o fato gerador da situação apontada como impeditiva do cumprimento da norma foi pela mesma gerado, não tendo o mesmo nenhum nexo causal que lhe permita ver atendido o pleito solicitado na sua peça de defesa, a nulidade do auto de infração. Diante do exposto, este relator, analisando os fatos narrados nos autos, a farta documentação juntada e respeito aos comandos da legislação em vigor, manifesta seu voto pela manutenção do auto de infração lavrado em desfavor da autuada e a aplicação de seus efeitos decorrentes. Pela presente, submete a apreciação aos demais membros da Câmara. Uma vez lido o relato e voto do membro Wilson, a palavra está aberta aos demais membros. Vou proferir meu voto. Interessado UTB União Brasília Transporte Limitada, processo 2021-00292612, auto-infração 37.840 de 28/7/2021, inciso 16 do artigo 12 da resolução 297/2007 CG. Não prestar informações do prazo estabelecido no GR. Trata o processo do auto-infração 37.840, lavrado em nome da empresa UTB Brasília Transporte Limitada, com base no inciso 16 do artigo 12 da resolução 297/2007 CG. O referido auto-infração foi lavrado em atendimento à determinação da gerência. Todas pensando, eu falei assim, tá tudo bem. Neste documento, esclarece que a empresa UTB União, embora notificada em 2/7/2021, conforme a ofício circular número 4, não prestou as informações de que trata a nota técnica número 3/2021. A empresa foi notificada na forma legal, notificação 267/2021, na ER recebida 23/8/2021. Notificada apresentou o TPT de sua defesa em 31/8/2021, que passa a fazer parte integrante deste ato. Conheço a defesa porque apresento os requisitos para sua admissibilidade, mas entendo a vazia desprovida de qualquer complementação, pois o ofício circular número 4/2021, encaminhado à empresa UTB União Brasília Transporte Limitada, não diz respeito ao requerimento de alteração do quadro de horário mencionado em sua defesa e que foi protocolado na GR em 26/10/2020, mas sim da nota técnica número 3/2021. A nota técnica número 3/2021 dispõe sobre as recomendações sanitárias e os protocolos de prevenção e contenção do risco da Covid-19. 2. Embora notificada na forma legal, a empresa UTB União Transporte Brasília Limitada não apresentou no prazo estipulado de 5 dias, conforme o ofício circular número 4, as informações de que trata a nota técnica número 3/2021. 3. Em sua defesa, a empresa UTB União Brasília Transporte Limitada, em momento algum, questionou de forma objetiva e direta o real motivo da autuação, ou mesmo apresentou documentação que pudesse invalidar o auto-infração no 37.840. 4. O ato infracional está caracterizado e efetivamente comprovado nos autos. É importante destacar que compete a GR regular, controlar e fiscalizar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passeio do Estado de Goiás, nos termos do inciso 3, parágrafo 2º da Lei 13.569, de 27.399, e inciso 3 do parágrafo 4º do artigo do decreto do 563, de 9 de outubro de 2019, bem como do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 18.673, de 21 de novembro e do artigo 2º do decreto 8.444, de 1 de setembro de 2015. Quanto à auto-infração número 37.840, foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao auto administrativo. Voto.
Considerando que consta dos autos que não existe razão de legal para anular o auto infração 37.840, pois a ser levado atendeu às formalidades legais que o autor não trouxe o que prova o documento para descontinuir, voto pela sua manutenção. Uma vez lido o voto do membro Giovan, palavras abertas aos demais membros. Nenhum dos membros se posicionaram para discutir. Em votação. Voto com o relator. Voto na sua integralidade com o relator, professor Wilson. Uma vez votado, secretária, vamos colocar na ata que o processo foi votado e manutenção do auto de infração pela unanimidade dos votos. Algum outro item da pauta? O item 8, encerramento. Então, o processo de assinatura continua no 75, Terezinha? É o mesmo. Então, vamos dar por encerrada a nossa pauta, graças a Deus dentro do prazo, e solicitar toda a assinatura, tanto da lista de presença, tá, e da ata no processo final 175. E até mais, gente. Até a próxima reunião. Até mais. Bom dia a todos. Tchau, tchau.